Estamos no ar. Olá, boa tarde, professores de todo o Brasil. Espero que sejamos muitos aí já no canal Letrinhas do YouTube. É um prazer estar aqui de novo para conversar com vocês sobre esse assunto que é tão importante, que é a escolha dos livros do PNLD Literário 2020. A gente começou a conversar com muitos de vocês, professores das redes públicas de todo o país, na jornada pedagógica que aconteceu em julho desse ano. Eu lembro que muitas perguntas falavam sobre a dificuldade de ter acesso aos livros, bons livros, para fazer bons projetos dentro de sala de aula. Então, é uma excelente oportunidade essa que a gente tem agora, com a escolha dos livros do PNLD 2020, para escolher obras que sejam alinhadas e adequadas aos desejos de vocês, aos planejamentos que vocês têm para esses sextos e sétimos anos, e oitavos e nonos anos também. Então, vamos olhar com cuidado as obras, escolher aquelas que estão alinhadas com o planejamento da escola, conversar com os coordenadores, com os diretores, participar dessa escolha e fazer dessa escolha uma oportunidade para começar ou para engrossar um trabalho de uma construção e uma consolidação de uma comunidade de leitores dentro da escola de vocês. E também muito obrigada por deixarem mais uma vez entrar dentro da casa de vocês, aí nesse modo remoto, né, e por estarem nos acompanhando. Então, conforme eu disse, está aberta a escolha do PNLD 2020, a escolha começou agora no dia 16 e segue até o dia 25 de setembro, é um período muito curto. A maior parte das escolas do Brasil estão fechadas em função da pandemia, então é super importante que a gente se articule para conseguir participar dessa escolha. Então, avisem os professores, os coordenadores, outros colegas de outras unidades sobre esse período de escolha e para que eles consigam fazer boas escolhas de obras para trabalharem com seus alunos. Bom, o Grupo Companhia das Letras tem uma série de obras que estão aprovadas, né, e que podem ser escolhidas nesse PNLD. Aqui no site da Companhia das Letras, o companhiadasletras.com.br/PNLD 2020, vocês podem ter acesso ao conteúdo integral das obras e uma série de outros materiais. A gente vai navegar um pouquinho sobre eles e conhecer um pouco mais sobre as obras. Além disso, vale pesquisar e ver os detalhes de como acontecerá essa escolha nesse link, né, que é o link do guia de escolha do FNDE, e tem o próprio site do FNDE que tem o passo a passo de como realizar a escolha. Se vocês também tiverem questões, a gente pode ajudar nesse sentido. Eu vou só parar de compartilhar um pouco a minha tela e compartilhar outra tela com vocês, vamos ver se dá certo. Deu certo para vocês? Vocês estão vendo o guia da escolha ou vocês continuam vendo o PPT? Alguém consegue me falar no áudio se deu certo ou não? Sim, Rafa, aparece o guia. Então tá bom, obrigada. Gente, é difícil fazer evento sozinho sem estar com o público, então vou precisar de alguém no suporte aí da produção. Queria mostrar para vocês como é a carinha desse guia da escolha, que é aquele link que eu mostrei do FNDE. Então aqui eles explicam o programa, né? Eles falam dos critérios de avaliação das obras que eles aprovaram, falam como acontece a escolha, né? Então tem toda uma série de informações. Falam sobre os eventos, os acervos, que a gente vai falar também sobre aqui hoje no evento. Então, queria só mostrar um pouquinho deste site para vocês também conseguirem consultar. Vou voltar lá para o... Deixa eu voltar aqui para o que eu estava compartilhando. Agora vocês conseguem ver
Vou fazer um outro compartilhamento, compartilhar a tela em que a gente tem os materiais da Companhia das Letras aprovados no PNLD. Tá dando para ver já essa tela, Dé? Sim. Ah, então tá bom. Então, compartilhando com vocês a carinha desse site, que é o site do Grupo Companhia das Letras, que tem as nossas obras aprovadas, né? É o www.companhiadasletras.com.br/PNLD 2020. Aqui a gente tem todas as obras do Grupo Companhia das Letras aprovadas, né? Nesse íconezinho aqui, ó, você consegue ter acesso à obra integral, então você pode ler a obra integralmente para analisá-la, é uma das possibilidades. Aqui você tem um material digital do professor, né, de apoio, então, que trazem sugestões para o trabalho em sala de aula, temas para vocês trabalharem com os alunos, um material muito bacana, feito em parceria com a comunidade educativa SEDAC. E aqui, clicando aqui, vocês vão ter acesso às videoaulas, né, que trazem muito do conteúdo que está no Manual Digital de Apoio ao Professor. Então, aqui a gente tem todas as obras aprovadas do Grupo Companhia das Letras. E o que eu queria mostrar para vocês também é essa seção de vídeos que a gente tem aqui. São vídeos em que eu estou falando sobre as obras, aliás, hoje eu devo me repetir. Algumas das coisas que eu vou falar para vocês estão disponíveis nesses vídeos aqui, que são comentários sobre cada uma dessas obras aprovadas. Em breve a gente vai ter também aqui os vídeos dos próprios autores e dos editores falando dessas obras. E esses vídeos já estão disponíveis aqui no canal Letrinhas, numa playlist especial, que eu já vou mostrar o link para vocês. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, nessa seção Faça a Sua Escolha, vocês têm um folheto com todas as obras aprovadas. Esse folheto aqui, então, às vezes quer fazer o download para mandar para os colegas, para escolher, é mais fácil mandar por aqui, ou esse folhetinho, ou aqui é só um frente e verso com os códigos. E esse material aqui, que é a planilha, é uma planilha que tem todas as obras aprovadas, os códigos, os links para os materiais de professores, e tem 2 colunas para vocês colocarem as avaliações de vocês sobre as obras, então ajudar nessas reuniões de escolha. Vocês têm uma planilha que organiza as informações de vocês e as escolhas de vocês. Bom, terminamos aqui a sessão do site e podemos voltar para o PowerPoint. Deixa eu ver se deu certo. Deu certo? Voltei para o PPT, gente? Sim, tá certinho. Obrigada. Bom, então só retomando, a gente deu uma olhada no site da Companhia das Letras sobre o PNLD 2020, conhecemos o guia do PNLD oficial do FNDE, e aqui também você vai ter o link para o site do FNDE falando sobre o PNLD 2020, todas as informações que vocês precisarem. Queria lembrar também que a gente tem soltado muita informação pelas redes sociais, então, por favor, nos sigam nas redes, no Instagram, Companhia na Educação, e no Facebook, Companhia na Educação. Se vocês tiverem dúvidas, perguntas específicas, comentários, podem mandar para o e-mail professores@companhiadasletras.com.br. Outra coisa que eu falei para vocês, que eram sobre os vídeos dos autores, né? A gente fez uma série de vídeos com os autores e com os editores, falando sobre as suas próprias obras aprovadas e do porquê elas seriam interessantes de serem trabalhadas por vocês, professores, professoras, bibliotecários, e todos responsáveis por projetos de leituras e comunidade de leitores nas escolas, né? Os vídeos ficaram muito legais, muito especiais, eles estão reunidos numa playlist do YouTube e em breve vão estar no site que eu mostrei para vocês, da companhia, do PNLD, na seção de vídeos. Então, para deixar vocês com um gostinho de quero mais, a gente vai assistir um vídeo
que é um mosaico desses autores conversando com vocês, professores de todo o Brasil. Bom dia aos professores de todo o Brasil. Olá, colegas, professoras, professores. Eu também sou professor. E eu tô aqui para bater um papo com vocês, professores. Como eu sei que você vai escolher obras para trabalhar com seus alunos em classe de aula, eu queria indicar um livro para o PNLD. Eu sei que vocês têm vários livros para selecionar. Vim aqui contar um pouquinho para vocês a história dessa minha obra. Eu queria contar um pouco mais para vocês sobre o autor. Eu acho que vai agradar os alunos de vocês e render um belo trabalho em sala de aula. É um prazer conversar um pouco com você. Juntos, espalhando o amor pela educação e pelos livros. Muito obrigado e a gente se vê nos livros, nas páginas. Um beijo. É uma graça, né, gente? Eu adorei esse vídeo. Adorei ver Adriana Carranca, ver Vinícius Campos, Flávio de Souza, entre tantos outros autores queridos, conversando com vocês sobre as suas respectivas obras que estão aprovadas no PNLD. Estou só esperando aqui meu computador. Foi, agora no modo apresentação. Está aparecendo bonitinho para vocês? Sim. Eba, obrigada. Então agora a gente começa a maratona, que é falar sobre as 21 obras. Não sei se a gente vai conseguir tudo. A gente tem 1h30 para fazer isso. Caramba! E ainda eu quero conseguir responder as questões de vocês. Então, vamos lá. Começamos a pegar minha pilha de livros, que eu tenho uma mania que eu não consigo falar dos livros sem ter eles na mão. Parece que o conteúdo deles vem por osmose para mim, quando eu seguro para conseguir falar. Uma das obras que está aprovada na categoria 1 é Malala, Menina Querer Ir para a Escola, da Adriana Carranca. É uma obra que é sucesso de vendas e sucesso de adoção para escolas de todo o Brasil. É um livro-reportagem, né, que conta a história da Malala, a gente fala menina, mas hoje já é uma jovem adulta, né, formada em Oxford, essa jovem paquistanesa que morava numa região muito específica que é o Vale do Swat, uma região muito pequena e com uma geografia muito interessante, e filha do Ziauddin, que tinha uma escola, né, e tinha uma relação, e tem até hoje uma relação muito especial com a filha e com a educação, e a Malala desponta como uma militante em favor da educação e da educação para as meninas, né, e em função dessa militância dela, ela sofre um atentado dos talibãs, e continua, ainda assim, depois da recuperação, essa militância. A obra é muito, muito envolvente, de fácil leitura. Adriana Carranca é uma jornalista muito conceituada, ela viajou para a região da Malala, para o Vale do Swat, conheceu as amigas de escola da Malala, então, nesse sentido que o livro é uma reportagem. O livro tem esses boxes explicativos para termos específicos da região e da língua nativa. As ilustrações são maravilhosas, da Bruna Assis, que misturou um pouco esse tom documental com o desenho. Livro que dá margem a muitos trabalhos em sala de aula. Recomendo muito, a leitura é muito boa. E, assim, não só os alunos vão gostar, como vocês, professores e bibliotecários e coordenadores. É daquelas obras que eu brinco que é sucesso garantido para o leitor. Rafinha, passa para frente o PPT, só porque daí vai mostrando a capa certinha de qual vai. Obrigada. Já passamos esse. Nada como o auxílio externo. O próximo livro que a gente vai falar, eu nem preciso mostrar, porque agora a capa vocês estão vendo, é A Esperança é uma Menina que Vende Frutas. Vou ler de novo, porque o título do livro já é inspirador, né? A Esperança é uma Menina que Vende Frutas.
É um livro que eu particularmente gosto muito, da autora e ilustradora Amrita Das, né? A primeira coisa que chama a atenção nesse livro são as ilustrações, né? A autora utilizou uma técnica que se chama arte mitila, que é uma arte da região em que ela habita, e uma das principais temáticas dessa obra é a desigualdade social, né? E esse é um assunto que é tão próximo de nós, brasileiros, mas que frequenta muito pouco as salas de aula e as leituras, e é interessante, né, como pelos livros a gente consegue conversar de assuntos que parecem distantes e perto ao mesmo tempo, né? Aqui a gente está falando de uma realidade que é indiana, mas ao ler essa história, ao debatê-la, muitas vezes a gente lembra da nossa realidade aqui no Brasil, né? E, assim, algo que vale muito a pena nesse livro é que ele é o que a gente chama de livro-álbum, né? Um livro em que a gente tem uma narrativa, uma interação, não só pelo texto, mas também pela imagem e pela inter-relação entre texto e imagem. Então, dá margem a muitos tipos de trabalhos interdisciplinares entre artes e linguagens, e também história e geografia. Uma obra que eu gosto muito, recomendo, e acho que também professores e alunos vão gostar bastante. Mitos gregos. Essa obra da Zahar é uma obra que traz os mitos gregos, né? Esses mitos que habitam toda a cultura dita ocidental há muito tempo, né? E foram passando. Só que o diferencial dessa obra é que ela foi escrita pelo Nathaniel Hawthorne, que é um autor muito conhecido. Acho que ele é autor da Letra Escarlate. Posso estar errada. Comentem aí no chat se eu estou errando e me passem a referência certa daí. Mas e a loucura é que esse livro... Alguém abriu o microfone, pode falar. É ele mesmo, tá certíssimo. Eba, produção, muito obrigada. E o que é uma loucura é que o livro foi escrito no século XIX e a linguagem de como ele conta os mitos ainda é super atualizada. É uma daquelas obras que pode ser utilizada como referência para a biblioteca de sala ali, sempre que vocês forem trabalhar um dos mitos, recorrerem, ou pode ser utilizado para leitura completa, um projeto de ano todo por vocês sobre mitologia grega. Tenho certeza que vai agradar. Esse é daqueles que agrada a escola inteira, né? E os diferentes segmentos, né? Ainda que a gente esteja falando de obras que sejam da etapa, que são os anos finais, essa especificamente está inscrita na categoria 1, que são os 6º e 7º anos, a gente sempre pode ler trechos de mitos para as turmas mais novas, e no ensino médio, ou mesmo para a formação de professores, essas narrativas são muito ativas, né? O próximo livro... Vocês estão aguentando a maratona, gente? Está muito rápido? Ou está indo bem? Tudo certo, tá ótimo. O próximo livro que a gente vai falar é Histórias de Antigamente. É um livro que eu gosto muito, né? Ele está classificado dentro do PNLD, porque a gente tem um limite de categorias para fazer as inscrições de gêneros literários, está como memória, mas ele é um livro que a gente chama de livro híbrido, né? Porque ele tem uma parte que é de texto literário memorialístico, mas ele tem também uma parte que é informativa. O que a Patrícia faz nesse livro? Ela conta causos da família dela e da infância dela, ou que a avó contava para ela, e vinculados à invenção de objetos. O meu capítulo favorito é o que ela fala sobre a invenção do banheiro, ou do pinico, e ela conta os causos dos pinicos das escolas, e o capítulo em que ela fala sobre a geladeira, né? Então, depois que termina a parte de memória dela contando sobre o caos de família com os pinicos da escola, ela fala sobre como eram os banheiros de antigamente e como eles foram se tornando mais próximos do que a gente tem hoje em dia. Então, nesse sentido que é um livro que é híbrido, né? Que a gente tem texto literário e junto do texto literário a gente tem textos informativos.
esse capítulo que é o da geladeira, que eu amo muito, que conta sorvete de gelo. No vídeo que está lá no canal, que está no site da Companhia das Letras, eu falo um pouquinho sobre esse capítulo. Alguém abriu o microfone. E talvez valha tirar o PPT, você pode tirar o seu, e a gente vê você mais de perto, porque você está também mostrando os livros, mostrando o miolo, e a gente vê os miolos mais de pertinho. Tá bom, perfeito. Qualquer coisa vocês dominam a máquina e compartilham, se achar que é o caso, tá bom? Depois você aciona a gente coloca assim. Mostra de novo o sorvete de gelo que a gente achou legal. Sorvete de gelo. As ilustrações são da própria Patrícia Uerbach, gente. É um livro que vale muito a pena. E, assim, uma coisa que acaba acontecendo com a leitura desse livro é que ela traz um diálogo intergeracional muito forte. Então, os alunos podem levar os livros para casa e conversarem com os pais e saberem dos causos das infâncias deles, quando não tinha geladeira, ou quando não tinha TV, ou quando não tinha smartphone, né? Que tudo isso é muito recente. E os próprios professores, eu acho que vocês vão curtir e vão tentar recuperar esses causos de família e a gente lembrar um pouco como era a vida antigamente. É uma leitura muito prazerosa, muito divertida. O próximo livro é um livro do Flávio de Souza, que apareceu no vídeo, que é um autor que eu gosto bastante, é um dos autores que eu diria que é mais criativos assim, para a literatura infanto-juvenil que a gente tem. E o Flávio vem do campo das artes, né? Ele é ator, roteirista, ele que fez o Castelo Rá-Tim-Bum, ele era um dos roteiristas, e No Mundo da Lua, que foram programas para o público infanto-juvenil que fizeram muito sucesso, né? E ele é autor de vários livros, entre eles os Lohip Hop Batus, a gente faz chamado oral, quem acerta a pronúncia do título, A Guerra na Rua dos Siamipês, né? O livro conta a história de uma turma de 7 amigos, né? Que moram todos numa mesma rua, e no fundo dessa rua você tem 2 árvores IP, né, que são siamesas. E daí uma empresa quer derrubar essas árvores, que é onde eles se encontravam para dançar, ler, fazer as coisas que os jovens gostam de fazer. Essa empresa quer instalar um outdoor ali e derrubar essas árvores. Daí essa turma, que já não é lá muito unida em função de gostos diferentes, tem uma turma que curte hip hop, tem outra turma que gosta de ler, eles vão se unir com a chegada de um novo amigo que gosta de ler e que gosta de dançar, né? Porque afinal as coisas não precisam ser antagônicas, né? E se unem nessa aventura para conseguir manter os IPs e esse espaço de convivência, né, que eles podem ter. Uma coisa que eu gosto muito desse livro, e eu acho que rende muito trabalho dentro de sala de aula, da perspectiva de língua, é que cada capítulo é escrito por um desses personagens da turma. Então, você tem a personalidade dele, os gostos dele e o modo como ele narra, né? Então, você tem essa coisa a possibilidade de trabalhar personagem muito forte nesse livro e a questão do foco narrativo, né? De como você imprime, né, a voz para essas personagens enquanto narradoras. Vale muito a pena, é uma super aventura e que traz aquele velho lema, mas que não está fora de moda, de que a união faz a força, né? Falando em que união faz a força, o próximo livro é um livraço, é a biografia do Mandela, também da Azahar. O Mandela, o africano de todas as cores, é uma biografia ilustrada do Mandela, as ilustrações são lindíssimas, são do Zaú, e contam a trajetória dessa, que é uma das principais figuras, né, da segunda metade do século XX, né, que, em função da sua luta contra o apartheid na África do Sul, passou 27 anos, um pouquinho mais do que 27 anos preso, né, e de dentro da cadeia, ele e alguns companheiros de cela continuavam a luta pelo fim do apartheid. E essa cena é super bonita, né? Depois da libertação dele,
a primeira eleição que acontece, em que toda a população podia votar, cada homem, independente se indiano, branco ou negro, né? Então, um homem, um voto era o lema, né? E ele foi eleito presidente. Um livro super atual para a gente falar das questões que tanto tem afligido, sempre afligiram, né, a realidade brasileira e de muitos países do mundo, né, que é o racismo. Então, é um livro para falar bastante, discutir e pensar sobre a luta antirracista e o papel de brancos, negros e dentro dela. E no final do livro tem também uma parte que é informativa, né? Assim que termina essa parte que conta a história, a biografia, a gente tem um pós-fácil informativo com fotos e uma cronologia. Pronto, terminei a categoria 1, que são para os sextos e sétimos anos, não estou falando besteira. Eu vou compartilhar de novo a tela, porque eu esqueci de falar uma coisa para vocês, que eu não mostrei no PPT. Está compartilhando? Sim. Sim. Eba, obrigada. Vocês estão vendo aqui, ó, quando vocês forem fazer a escolha das obras para os alunos, esse é o código que vocês vão digitar dentro do sistema de votação, né? Porque nesse PNLD, o que vocês vão escolher, né? Vocês têm que escolher obras para os alunos, né? São 2 obras para a categoria 1, primeira opção, e daí vocês precisam colocar no sistema também uma segunda opção. São 2 obras dessa categoria 1, sextos e sétimos anos. Todas as obras têm que ser de editoras diferentes. Então, para votar nessas obras da categoria dos estudantes, né, para os alunos, que são as obras que vocês vão receber em quantidade para fazerem o trabalho e a leitura ao longo do ano todo com os alunos, e no final do ano eles devolvem a obra para a escola, vocês digitam esse código das obras, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou interromper. Acho que eu posso passar geral. Não, acho que eu vou interromper o compartilhamento e vou começar a falar das obras da categoria 2, dos estudantes. Quer compartilhar? Pode compartilhar. Não sei quem está compartilhando, mas acho que vale. A gente pode dar uma olhada geral nas obras e depois eu falo um pouquinho sobre elas. Voltar para a capa do Extraordinárias, que eu acho que é a primeira obra, por favor. Isso. Então, a primeira obra, aqui de novo, vocês têm o código da obra. Pode passar. Só para vocês terem uma panorâmica de quais obras a gente vai falar. Menina Sem Palavra, Poder Ultra Jovem, do Drummond, Amor nos Tempos do Blog, do Vinícius Campos, o Hamlet, Shakespeare para Jovens Curiosos, do Rodrigo Lacerda, Vinícius de Moraes, minha gente, temos Vinícius de Moraes, uma coletânea de crônicas, Carrascosa, um dos autores contemporâneos brasileiros incríveis, uma prosa super poética, a gente vai falar dele. Quadrinhos, né? Anne Frank. Pronto. Pode parar de compartilhar, agora eu vou começar a falar das obras. Deixa eu me organizar aqui para os livros estarem perto e eu conseguir falar sobre eles. Bom, o primeiro livro que a gente vai falar é Extraordinárias, As Mulheres que Revolucionaram o Brasil, escrito por 2 jornalistas queridas e amadas, que é a Duda Porto de Souza e a Ariane Carraro. Esse livro traz perfiladas de brasileiras, são mulheres que tiveram seu perfil feito pelas autoras, né? E mulheres desde o século XVI, brasileiras, até a contemporaneidade. Então, a gente começa com a Madalena Caramuru,
do século XVI, ou errei o século? No século XVI, acertei. E chegamos em expoentes contemporâneos como Djamila Ribeiro, né? E são mulheres de diferentes regiões do país e com diferentes atuações. Uma coisa interessante de mostrar para vocês é que são várias ilustradoras que fizeram as ilustrações das perfiladas. Então, esse é uma camada extra de linguagem visual que a gente pode trabalhar nas aulas, né? E na relação entre artes e texto. Médica, pediatra e muitas protagonistas e pioneiras, né? Ada Rogato, a primeira aviadora brasileira. Acho que vocês vão gostar bastante. É um livro que você pode fazer a leitura de todas as perfiladas ao longo de um projeto por um ano. Pode trabalhar com os perfis que interessam vocês. Podem compartilhar um perfil ou outro novamente com as turmas mais jovens. É um livro que tem muitas possibilidades de trabalho e para também produção escrita dos jovens, né? Então, eles produzirem os perfilados, as perfiladas importantes da comunidade onde vivem, né? De suas famílias e ilustrarem também. Eu acho que é um livro que instiga a isso, né? A esse jovem atuante na sua comunidade e descobrindo quem são as referências também de suas regiões ou de quem eles gostariam de falar. Então, temos muitas biografias, né? Esse é o gênero textual. Próxima obra que eu vou falar é do queridíssimo Mia Couto, esse autor moçambicano, que faz muito sucesso aqui no Brasil, e não sem razão, é um autor que tem uma prosa muito poética, muito especial. Essa é uma coletânea de contos, né? Antologias de contos são ótimas estratégias de aproximar os leitores de autores consagrados, né? Porque a gente consegue trabalhar com textos mais curtos, consegue ir trabalhando com textos curtos, você consegue dar conta de uma série de assuntos, né? E debates que muitas vezes interessam alunos diferentes. Eu acho que... Bom, eu sou muito fã do Mia Couto, sou suspeita, acho que vale muito a pena. E uma coisa que eu gosto muito de ler Mia Couto é que eu brinco que se lê com outro sotaque, né? Porque é um português, a gente está em contato com a língua portuguesa, mas é o português de Moçambique. Então, quanto a língua ganha expressividade para contar estas histórias, né? E o quanto a gente se reconhece nesse português, mas a gente se distancia e ele ganha um tom ainda mais expressivo e poético em função desse sotaque, né? Vale muito a pena para trabalhar literatura africana contemporânea, né? O próximo livro que a gente vai falar é O Poder Ultra Jovem, do Carlos Drummond de Andrade, autor que dispensa apresentações, um dos maiores poetas brasileiros, se não o maior, nesse livro que traz contos, algumas poesias, mas em geral mais contos, e alguns contos que têm um tom de crônica, né? O próprio Drummond é um excelente cronista também, e tem uma variedade temática nessa obra que é super interessante. Tem Drummond falando de futebol, tem falando sobre a praia, sobre as conversas de botequim, tem ele refletindo sobre os usos da linguagem e que as pessoas fazem da língua que falam ou que escrevem. Então, tem um texto muito interessante dele discutindo gíria, né? Assim, um panorama de muitas temáticas, textos muito, mas muito bem escritos, e a gente descobre que a graça está nos olhos de quem vê, né? E do quanto o Drummond consegue, com sentimento e com boas palavras e com uma narrativa excelente, discutir sobre coisas muito cotidianas, né? A ida para a padaria para comprar um pão,
a conversa de botequim, né? E consegue discutir esses usos, né, da linguagem, da norma culta e da gíria também nos seus textos. Então, um livro muito interessante. Dá bastante para fazer projetos interdisciplinares, tanto da área de línguas e linguagem, de língua portuguesa, quanto de história, né? Porque o Drummond, nesses textos, ele fala muito sobre acontecimentos cotidianos, e tem a morte do Mário de Andrade, tem muitas referências a eventos que aconteceram no período que eu acho que é da década de 70, a obra, se não me falha a memória. A próxima obra que a gente vai falar é Amor nos Tempos do Blog, do Vinícius Campos. Eu tenho um carinho especial por essa obra, que fui eu que fiz o parecer de publicação dela, que eu gosto bastante, porque ele fala de uma coisa que é própria da juventude, que é sobre o amor, os primeiros amores, e ele faz isso de uma maneira muito especial e muito contemporânea, que é por meio de conversas de blog. Então, o livro tem todo um projeto gráfico para marcar isso, né? Essa conversa que é digital, mas que os alunos e vocês vão ler de maneira analógica num livro impresso, né? Então, essa discussão do projeto gráfico é muito interessante, sobre as postagens, os comentários. Então, essa dimensão da comunicação digital vale muito a pena. O livro é de uma narrativa muito ágil, né? E você muda de cor quando você muda de blog, né? Então, é mais uma vez o projeto gráfico tentando dar conta dessa mudança de registro de linguagem. Então, e também permite que vocês discutam, né, esses novos registros de linguagem com os alunos de vocês. E é uma história de amor com uma reviravolta no final, que eu não posso contar, porque senão vocês não vão querer ler, não vou dar spoiler, mas vale muito a pena. Assim, é aquela obra que os alunos de vocês com certeza vão se divertir muito, e acho que dá margem a muitos trabalhos. A próxima obra é o clássico dos clássicos, Hamlet, Shakespeare para jovens curiosos, do nosso queridíssimo Rodrigo Lacerda, um autor também muito conhecido de escolas de todo o Brasil. O Rodrigo Lacerda é editor, tradutor, e ele fez uma tradução da peça do Hamlet, e ele é quase um guia de leitura dessa tradução do Hamlet, mas ele fez uma estratégia narrativa em que tem um ator e um diretor conversando sobre a peça. Então, assim, o Rodrigo, nessa obra, faz com maestria aquela que é uma das suas maiores especialidades, que é aproximar os jovens dos grandes clássicos da literatura universal. Vale muito a pena. E inúmeros projetos possíveis, né? Até trabalhar com o texto, né, de teatro, ou com a interpretação, com a linguagem teatral, até trabalho de linguagem, estudar Shakespeare, como vocês preferirem e se adequarem, como se adequar ao planejamento de vocês. Mais uma antologia, essa obra é do Vinícius de Moraes, Uma Mulher Chamada Guitarra. São crônicas escolhidas do Vinícius de Moraes. Tem algumas aqui que são aquelas Arrasa Quarteirão que todo mundo conhece e gosta, O Casamento da Lua, Para Viver o Grande Amor, Para uma Menina com uma Flor, entre outras que são textos considerados clássicos, né? E aqui a gente tem o Vinícius falando de seu grande tema, né? Que é o amor, né? E foi pelo modo como ele ficou conhecido, como poeta, como cronista e principalmente como letrista, né, da música popular brasileira. Uma excelente maneira também de se aproximar da obra do Vinícius de Moraes. E essa também é daquelas que professores e alunos e comunidade escolar se reúnem numa comunidade de leitores para se divertir e desfrutar da leitura desta obra. A próxima Aos 7 aos 40, do Carrascosa, uma obra que eu gosto bastante, que igual o História de Antigamente que eu falei, a gente pode discutir classes etárias a partir dela, né, essas diferentes gerações,
Mas o que eu acho esse livro inteiro interessante. É difícil de falar de livro que a gente gosta, né? Que daí a gente gosta de tudo. Mas o que eu acho interessante é que ele fala de uma personagem, que é um menino, é um jovem, com 7 anos, e depois a gente tem esse mesmo personagem com 40. Então, no projeto gráfico, isso aparece. Então, primeiro depressa, depois devagar. Então, é com 7 e com 40. Leitura e depois escritura. Então, são mais ou menos pontos, temas correlatos, mas trabalhados pelo mesmo narrador quando ele tem 7 anos e quando ele tem 40 anos. E é uma prosa também muito poética, muito observadora desse cotidiano e uma leitura muito agradável, tanto para o leitor jovem quanto para os adultos. Eu sempre brinco que bons livros não têm idade nesse sentido de que a linguagem tem muitas camadas e se comunica com diferentes leitores e com diferentes biografias leitoras, né, que se encontram com o texto. E o que eu ia dizer dessa obra, que eu acho interessante, que faz a gente repensar as escolhas que a gente fez na vida. Assim. Essa é uma das grandes reflexões que a obra traz, porque você, quando está no ponto de vista dos alunos, você fica... Dos alunos não, né? Mas também vai ser. Quando você está na perspectiva do personagem de 7 anos, ele está refletindo sobre o que ele vê do mundo adulto e sobre as expectativas pela vida que ele tem adiante, né? E quando a gente está com o mesmo personagem com 40 anos, você vê ele refletindo em retrospecto sobre as decisões que ele já tomou. Então, a gente se dá conta das escolhas feitas, daquelas que acabaram frustrando, aquelas que deram certo. E o que é isso, né? Boas escolhas ou más escolhas? Na verdade, todas trazem ganhos e perdas, né? Então, um livro muito bacana, vale muito a pena. Acho que vocês vão gostar. E quadrinhos. Anne Frank, a biografia ilustrada. O que eu gosto muito, mas muito dessa obra em quadrinhos, ela é feita em parceria com a casa de Anne Frank, que é um museu, né? Então, é um quadrinho feito com muita pesquisa histórica. E ele não é só o diário, pelo contrário, a gente sabe a história da família da Anne Frank, dos pais, e a história continua depois da morte da Anne Frank até a publicação do diário, o legado que hoje em dia a gente tem a partir da Anne Frank. Mas o que eu estava falando do ponto de vista da pesquisa histórica, que eu acho interessantíssima, é isso, que você vai ter uma coisa de infográficos, às vezes misturados para explicar a guerra, mas, por exemplo, quando você tem os desenhos dos campos de concentração, ou de como as coisas acontecem, reparem nos desenhos, as imagens, como esse quadrinho ilustrado cheio, assim. É tudo feito com base em pesquisa. Então, não é uma imaginação de quem desenhou fazer o campo de concentração dessa maneira, né? É a pesquisa, assim como você tem a parte dos infográficos. Então, toda uma pesquisa documental para a realização desse quadrinho. E o que eu acho interessantíssimo também é saber como essa história chegou até nós, né? Então, depois de terminado o quadrinho, você tem uma cronologia e alguns documentos da própria família e da história da Anne Frank. Livro que dá para trabalhar muitas linguagens, né? Você pode trabalhar com a parte de artes, a questão do roteiro ou a construção de história em quadrinhos de uma história que é tão conhecida. Você pode trabalhar com história, né? Para trabalhar a Segunda Guerra Mundial, com geografia, você tem mapas aqui também. E é história que está nos comovendo desde, né, do século passado, da metade do século passado. Gente, terminei uma maratona de categorias. Acho que agora a gente podia voltar para a apresentação. Vocês compartilham para mim?
Então, a gente terminou de ver... Pode deixar nessa tela, por favor. A gente terminou de ver obras aprovadas na categoria 2, né? 8º e 9º anos, que a gente falou como obras para os estudantes, porque vocês vão votar com esse código de obra, né, nas obras dos estudantes, e conforme eu disse, para votar, vocês precisam indicar uma primeira, para cada categoria, vocês indicam 2 obras, que tem que ser de editoras diferentes, e uma segunda opção também de 2 obras que também tem que ser de editoras diferentes. Então, pode passar para o próximo slide, por favor. Esses são os selos, as diferentes editoras do Grupo Companhia das Letras. Então, vocês podem escolher obras de diferentes, de diferentes selos editoriais, diferentes editoras para fazer a votação. Pode passar para a próxima, por favor? Aqui a gente fez uma organização, então, quais obras que não podem ser votadas juntas, porque vocês têm que votar obras de editoras diferentes, né? Então, por exemplo, se você escolher o Poder Ultra Jovem, conforme eu disse, que é da categoria 2, ele está num CNPJ, que é um selo editorial, que é a Clara Enigma, e também pela Clara Enigma a gente tem aos 7 e aos 40. Então, essas 2 obras não podem ser votadas juntas, tá bom? Vocês vão ter que escolher, por exemplo, o Poder Ultra Jovem e o Mia Couto, a Menina Sem Palavra. Aí pode, tá bom? O sistema aceita. Podemos ir para a próximo slide, por favor. Deixa eu pegar aqui os livros. Vocês viram que a gente fez algumas sugestões aqui e apresentou para vocês de obras para votação de obras para os alunos, para os estudantes. Mas nesse PNLD 2020, vocês vão escolher não só essas obras para os estudantes, que são as que vocês vão receber em quantidade, cada aluno vai receber uma, eles utilizam ao longo de um ano e depois entregam para a escola, para no ano seguinte a obra ser utilizada com os novos alunos do 6º ano, por exemplo. Mas além dessas obras dos alunos, vocês vão escolher acervos para a biblioteca. A quantidade de acervos que vocês vão escolher depende do número de alunos que vocês têm dentro da escola. Mas o próprio sistema de votação lá do FNDE vai dizer quantos acervos vocês terão que escolher. A gente vai mostrar alguns destaques de acervos para vocês e de obras que estão dentro desses acervos. Uma sugestão para essa categoria, que é a categoria 1, 6º e 7º ano, de acervo para vocês escolherem é o acervo 8, em que a gente tem a obra Esperança, uma menina que vende frutas, que eu já falei para vocês, e a gente tem outras 2 obras que eu ainda não conversei com vocês sobre. O dia em que minha vida mudou por causa de um chocolate comprado nas Ilhas Maldivas. Esse também é título que a gente vai chamar do Oral se decorou. É um livro da divertidíssima Queca Reis, que é uma autora muito conectada com o universo adolescente e pré-adolescente. Ele conta a história na vida da Mia, que acabou de passar para os anos finais do fundamental e ela estava achando que a escola tinha mudado muito. Não tinha mais parquinho na hora do intervalo, todo mundo parecia que tinha virado adolescente de uma hora para outra, só ficava olhando no celular, e o melhor amigo dela, com quem ela conversava sobre tudo, está muito estranho com ela. Mandou um bilhete para ela, pedindo para ela... Vocês me escutam? Sim, voltou, Rafa. Tá bom. E o melhor amigo dela também estava todo diferentão com ela, mandou um bilhete meio suspeito, convidando ela para sentar do lado dele no ônibus. O bilhetinho aqui que o Bereba mandou para ela, para Mia. E ela começou a achar tudo aquilo estranho, porque afinal, será que eles não eram só amigos? Ou seja,
uma narrativa muito ágil, muito rápida. A Keka é a roteirista também, eu acho que talvez seja isso que faça com que essa narrativa seja tão ágil e que traz também a intensidade com que os pré-adolescentes ou adolescentes enfrentam seus problemas cotidianos. Uma coisa que eu acho gostosa dessa obra, e acho que é um pouco em função disso ela agrada tanto os leitores e os alunos, é que ela se passa dentro do ambiente da escola. É tão interessante a gente poder trabalhar de uma outra perspectiva o que eles vivem todos os dias, né? Fazer isso a partir dos livros, vale muito a pena. E também é uma obra que traz essas novas mídias e novas formas de comunicação e linguagem. Então, você tem muitas mensagens de WhatsApp nessa obra. Então, é isso. A outra dica que faz muito sucesso com os jovens. E a outra obra que a gente tem nesse mesmo acervo 8 é uma obra que é sucesso de adoções em todo o Brasil, Minha Querida Assombração, do queridíssimo Reginaldo Prandi, que é uma grande aventura de uma família cujos filhos, em votação com os pais, decidem passar uma semana de férias numa fazenda no interior. E a dona dessa fazenda, a proprietária, todas as noites reúne todo mundo em volta da fogueira para fazer um serão e contar aquelas histórias de dar medo, né? E claro que com o passar do tempo e das histórias e noites, coisas estranhas começam a acontecer e a gente fica muito na dúvida do que são essas assombrações que vão ganhando corpo nessas narrativas e nessa mistura de ficção e realidade dentro da própria narrativa. O outro acervo que a gente recomenda para essa categoria 1 é o acervo 8, que tem a obra do Mandela, que a gente já conversou sobre ela, e tem uma obra que eu adoro, que é um texto de teatro, que é Velhas Fiandeiras, que foi escrita por um grupo teatral, As Meninas do Conto. Então, é difícil a gente encontrar obras que são feitas no registro do gênero dramático mesmo. Essa é uma obra de teatro, é um texto de teatro, e que tem todas as rúbricas, sai de cena, entra de cena, cena 1, cena 2, e tem uma série de materiais no final, né, pensando como é essa figura do narrador dentro do teatro e como fazer a montagem com os alunos. Conta uma história que é ótima, conta a história da menina que não quer cumprir o destino que foi o mesmo de sua mãe e de todas as gerações anteriores, que era de fiar, né? E a mãe fez uma promessa por ela, falou para a rainha do vilarejo onde ela morava que a filha dela fiava muito bem. Então, a rainha leva ela para o castelo e ela tinha que fiar um quarto inteiro de lã para conseguir passear com o príncipe ou namorar o príncipe, já não lembro direito. Mas eu sei que ela, nesse desespero com as meadas para fiar, que ela não gostava de fiar, encontra 3 grandes fadas madrinhas, que são a Deduda, a Beiçuda e a Pesuda, né? A Deduda tem os dedos grandes em função de fiar a lã. A Beiçuda de lamber a ponta da meada. E a Pesuda de usar o pedal da roca. O texto é divertidíssimo. Ele traz muitas discussões sobre relações familiares, sobre a filha que não tem os mesmos sonhos que a mãe, né? Então, que não quer a vida que a mãe sonhou para ela. Traz essa discussão com o destino, né? Com as 3 moiras ou com as 3 musas, né? E o tecer como sendo o fio da vida, né? E o fio do destino. Então, é uma obra que dá para trabalhar muitos conteúdos, desde a mitologia, trabalhar com teatro, trabalhar essas relações familiares, uma obra que vale muito a pena. Acho que vocês vão gostar. Próximo slide, por favor.
Agora a gente tem sugestões de acervo para a categoria 2, que são para os 8º e 9º anos. Podemos ir. Nesse acervo, que é o acervo número 15, a gente tem uma obra que a gente ainda não falou, né? A gente já falou do Poder Ultra Jovem do Drummond e do Amor nos Tempos do Blog. A gente tem também o Menino Negro, do Câmara Lai. Essa obra são as memórias do Câmara Lai, que vivia em Alta Guiné. E conta as memórias dele de infância, vivendo na aldeia, naquela região. Era uma região rural ainda, e uma das partes que eu acho mais interessante é quando ele fala da família, que a família tinha uma tradição e um conhecimento específico, que era uma família que dominava, eles são ferreiros, né? Então, do quanto esse conhecimento é um conhecimento sagrado, ritualizado, e ele fala muito da experiência dessa infância em comunidade, né? E daí, à medida que ele vai avançando nos estudos, a difícil decisão de ter que deixar primeiro a comunidade para ir para uma cidade maior, para continuar estudando, e depois deixar o próprio país para seguir os estudos em outro país. É um livro muito, mas muito bom, que faz desses de você conhecer outras realidades, repensar escolhas de vida também. E recentemente eu estava lendo um outro livro, que é O Perigo de uma História Única, da Chimamanda, e a Chimamanda, quando ela está falando da coisa da decolonização do conhecimento e da narrativa literária, ela falava que enquanto ela era criança, ela achava que ela tinha que escrever igual os livros que ela lia, né? Então, os livros que ela lia eram os livros ingleses, então sempre nevava, as pessoas conversavam sobre o tempo e bebiam cerveja de gengibre. E ela fala que as primeiras vezes que ela escreveu com personagens brancos que conversavam sobre o clima em terras gélidas, e que ela só descobriu que ela poderia fazer literatura com a realidade dela depois de ler Câmara Lai e depois de ler o Chinua Achebe. Então, daí esse livro ganhou um gostinho todo especial para mim. Acho que é um livro que vocês vão gostar também. Próximo slide, por favor. Será que travou? Foi. O acervo 17, gente, tem essa combinação maravilhosa de ter o Extraordinárias, as mulheres que revolucionaram o Brasil, que a gente já conversou. Tem Mia Couto, o Menina Sem Palavras, Menina Sem Palavra. E tem o Aos 7 aos 40, do Carrascosa. Então, um acervo muito bom, que tem obras muito boas juntas. E o próximo slide é acervo 19. 19 tem o Poder Ultra Jovem do Drummond, que a gente já conversou um pouco, o Amor nos Tempos do Blog, que também conversamos, e tem, tcharam, Luiz Fernando Veríssimo, gente. Um dos autores mais queridos do Brasil e das escolas, né? O Veríssimo é esse cronista de mão cheia, contista de mão cheia, que domina os diálogos, ele desenha, toca saxofone, faz de um tudo, né? E essa prosa bem-humorada, ágil, divertida, de fácil leitura. O bacana desse livro, que é uma antologia, é que, para a seleção dos textos, a gente buscou os textos justamente que eram mais pedidos e licenciados pelas escolas. Então, os livros que se colocavam nos materiais didáticos, os livros os textos cujos trechos eram recortados para serem utilizados em questão de vestibular ou em questões de provas. Então, são os textos mais lidos nas escolas do Brasil. E também você tem uma variedade temática tremenda aqui, né? Ele sempre falando sobre as relações pessoais, sobre a linguagem, ele discute muito a questão da linguagem, sobre como a gente se expressa, discutindo futebol também. É uma obra que tem uma ampla gama de opções de trabalho temático e de situações cotidianas, né? Que a gente ri, chora, se diverte, e relações familiares também. Acho que é uma obra super especial.
Pode passar para o próximo, gente. Bom, acho que essa foi a apresentação das obras. As principais obras a gente passou por elas. E queria saber se tem aqui alguma questão, algo que eu possa reforçar, que vocês acham que vale a pena a gente conversar depois que a gente terminou essa maratona, esse recorrido pelos títulos. Se alguém puder conversar comigo pelo áudio, vocês acham que eu preciso reforçar alguma coisa, alguma informação? Estão me contando aqui que as maiores perguntas que vocês tinham foram respondidas já aí no chat, então eu vou reforçar algumas informações para vocês. O prazo de escolha do PNLD 2020, ele está aberto desde o dia 16 de setembro, segue até o dia 25 de setembro. Às vezes acontecem prorrogações, mas não sabemos, não é garantido, então analisem as obras já, façam as suas escolhas já. O que vocês vão escolher? Vocês vão escolher obras para os alunos, categoria 1, que são sextos e sétimos anos, uma primeira opção com duas obras, uma segunda opção também com 2 obras, todas têm que ser de editoras diferentes. Igual para a categoria 2, as obras dos alunos, você vai indicar para os 8º e 9º anos, né? São 2 obras que têm que ser de editoras diferentes, e segundas opções, também 2 obras de editoras diferentes. Então, eu vou mostrar de novo para vocês aquela tabela em que a gente fez o mapeamento do que do que é de cada um dos selos do Grupo Companhia das Letras. E o que para vocês prestarem atenção nas combinações que vocês podem fazer por categoria. A gente também via Facebook e Instagram está fazendo essas sugestões de combinações para vocês. Mas, por exemplo, se você vota no Histórias de Antigamente, você pode votar também no Malala, a menina que queria ir para a escola, porque o Malala foi inscrito como companhia, inscrito e publicado pela Companhia das Letrinhas, e o Histórias de Antigamente pela Fontana. Vamos uma sugestão aqui para a categoria 2. Vocês podem votar e escolher, por exemplo, categoria 2, né? Eu estou tentando enxergar aqui. Volta lá. Você tirou a minha cola. Você pode votar, por exemplo, no Amor nos Tempos do Blog, e votar também na Menina Sem Palavra do Mia Couto, que são de editoras diferentes. Queria reforçar também com vocês que vocês podem mandar as perguntas para a gente pelo professores@companhiadasletras, pelo .com.br. Essa informação do e-mail está no primeiro slide, se vocês quiserem mostrar o endereço do e-mail. E reforçar que no site da Companhia das Letras, aqui, nos canais de comunicação, no Instagram, no Facebook, a gente está fazendo essas sugestões de combinação para vocês não terem problemas no momento da escolha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, informação extra específica que vocês precisem, podem escrever para o professores@companhiadasletras.com.br, e no site, esses são os links do FNDE com o guia da escolha para fazerem a escolha. E no próprio site vocês conseguem ter acesso às obras na íntegra. Eu vou pedir para vocês pararem de compartilhar, porque eu vou mostrar o site na íntegra e todas as coisas que vocês têm como opção ainda para trabalhar. Só que eu vou fazer uma coisa diferente aqui.
Deixa eu ver se dá certo. Vocês já estão vendo o site do PNLD? Tá ótimo, dá para ver direitinho. Dá para ver direitinho? Olha só, gente, lembra que eu contei para vocês que ia ser possível unificar os vídeos, que agora a gente tem os vídeos em que eu falo sobre as obras, o Malala, aqui no caso a menina queria ir para a escola, e a gente tem a própria autora falando sobre o livro para vocês. Então, isso já foram reunidos aqui no site do PNLD, e aqui, novamente, na primeira página de entrada do PNLD, vocês conseguem ter acesso às obras na íntegra. Então, analisem, escolham as obras, aproveitem também que nesse período de pandemia, às vezes é difícil ter acesso aos livros para os alunos lerem. Passem o link aqui do PNLD, do site, que os alunos podem ler das casas remotamente, fazerem as atividades que vocês pedirem. Mas é super importante que vocês, professores, consigam conversar com a coordenação, com os diretores de vocês e participem dessa escolha, porque afinal de contas vocês que conhecem os leitores e para escolherem as melhores obras para fazer da escola de vocês um ambiente muito leitor. Acho que é isso, retomando aqui só um pouco as outras sessões que a gente tem aqui, os materiais que podem ajudar a escolha de vocês. Aqui é um dos exemplos de uma peça que a gente faz essa sugestão de combinação. Então, aqui para a categoria 1, que são para os 6º e 7º anos, a gente fez uma sugestão de combinação de obras para vocês, levando em consideração diferentes gêneros literários. No caso aqui, biografia e memória. E de 2 obras que são de editoras diferentes, que vai dar certo na votação. Aqui é uma outra sugestão de escolha para vocês, levando em consideração autores, grandes autores, então uma obra do Flávio de Souza e da Queca Reis, né? Também são de editoras diferentes, então vai dar certo essa sugestão de escolha. Para o Fundamental 2, Fundamental 2 não, categoria 2, 8º e 9º anos, também aqui uma outra sugestão de combinação de livros para a escolha de vocês, levando em consideração gêneros literários, o Extraordinárias, que a gente está trabalhando com biografia, né? E o gênero conto, que é a obra do Mia Couto, A Menina Sem Palavra. Uma outra opção aqui, pensando em autores diversos, O Poder Ultrajovem, do Drummond, e O Amor nos Tempos do Blog, que é do Vinícius Campos. Nesse caso também a gente teria gêneros textuais literários diferentes, né? Aqui a gente está falando de contos e aqui a gente está falando de um romance. E aqui também uma sugestão de combinação de acervos para vocês, né? O acervo 7 e o acervo 10, em que a gente fez um destaque de obra. E na categoria 1, aqui, né? E na categoria 2, uma outra sugestão de acervos para vocês, o acervo 23, que tem o Veríssimo, que a gente acabou de conversar, e a gente tem o Vinícius no acervo 18. Lembrando que a quantidade de acervos que vocês escolhem depende do número de alunos que vocês têm na escola, né? Então, o próprio sistema do FNDE vai dizer quantos acervos vocês podem escolher. A organização do PNLD 2020 organizou 14 acervos diferentes para a categoria 1 e outros 14 acervos diferentes para a categoria 2. Então, dentro desses acervos que vocês vão escolher. E daí vocês só vão ticar no acervo, vai ter uma listinha lá e você clica no acervo que você quer. Dentro do guia da escolha do PNLD, você consegue ver quais são todas as obras que estão dentro de um acervo específico, tá? Os acervos têm 23, 24 ou 25 obras, cada um deles. Varia um pouco o número de obras por acervo. Aqui no site, voltando, vocês têm outros materiais que podem ajudar vocês a divulgarem dentro da escola de vocês as obras que vocês gostaram, um folheto, e aqui é um mini catálogo das obras aprovadas no PNLD, e essa planilha que vocês podem imprimir e escrever do lado os comentários das obras que vocês mais gostaram. Acho que é isso, pessoal. Agradeço muito a participação de vocês. Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. Vou voltar aqui.
Deu certo? Parei de compartilhar? Sim, só vemos o seu lindo rosto agora. Obrigada. Então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês. Estou com saudade, estava com saudade desde a jornada, a gente não tinha voltado a se falar. Qualquer informação que vocês precisem, escrevam para a gente. E, mais uma vez, fica o nosso apelo, a nossa sugestão que vocês, professores, bibliotecários, coordenadores, participem ativamente da escolha do PNLD Literário 2020. Compartilhem essa informação que a escolha está aberta e façam boas leituras e boas escolhas e que continuemos propagando boas leituras e consolidando escolas enquanto comunidades de leitores, Brasil afora. Obrigada, gente. Beijo.